Saldanha Marinho, Flor da Cruz e a morre do mercado. Assim que saiu a notícia, como a secretária Maia Celi haverá falado, o prefeito de Niterói esteve lá e garantiu que não teria isso. Algumas pessoas dizem que no projeto tem essa saída do mercado lá. Juridicamente eu não entendo nada, mas eu disse que é muito difícil. Mas eu só gostaria de fazer uma colocação para a Verena. Nas duas apresentações, no slide que a senhora coloca Vila dos Pescadores, restaurante, pousada e mercado. Eu queria saber que tipo de mercado é esse, uma Vila dos Pescadores, porque mais ou menos diz que é como fosse um mercado. Boa noite. E logo após o senhor Jorge Luiz. Boa noite a todos aí. É a segunda vez que eu estou vindo aqui nessa casa e a primeira vez que eu estou falando, né? Eu sou morador de Niterói há 39 anos, né? Moro aqui no Rink. Vivi a minha infância toda jogando bola na Praça do Rink ou no Morro do Estado, que era a rixa que sempre tinha o pessoal do prédio e o pessoal do morro. O único cara que me conhece aqui, eu sou oriundo da área naval, hoje estou um pouco fora da área naval, é o Cal que me conhece desde 20 anos de idade. Eu acho que um projeto para Niterói é viável porque Niterói está abandonado, né? Eu estou um pouco até de medo de falar aqui, é importante eu falar isso porque acho um absurdo uma mesa dessa composta por pessoas dignas de ser chamada de ratos, né? Isso não existe, de tentar fazer algumas coisas contra pessoas que foram eleitas, né? Pelo prefeito, por todo mundo, pela população. Então, Niterói hoje está mesmo largado. Hoje Niterói está abandonado, o centro de Niterói. Eu sou do centro de Niterói há 39 anos, não é 2 nem 3 anos não. Então acho que a gente tem que rever isso direitinho. Participei de algumas concorrências e eu acho que o Grael conseguiu reverter o quadro dessa licitação que teve do túnel, que agora já está na Transoceânica, ele conseguiu cancelar, não sei se ele conseguiu cancelar a concorrência com a empresa que ganhou da Argentina, e a gente tem que ver esse lado também, que a gente só vê que o tempo todo que eu fiquei aqui, eu só vi nega contra o governo está errado, está tudo errado. Eu acho que tem que olhar de outro jeito, de outra maneira, né? A maneira de sim, a gente saber que vamos tentar elaborar um jeito das empresas que estão participando do projeto de viabilidade não participar sim da concorrência. Trabalhei eu na área comercial da Petrobras e como comprador aqui em Niterói, como oriundo da área naval, e vi quantas lojas foram fechadas mesmo, e eu tenho que partir para o Rio para comprar equipamentos ou qualquer tipo de outro material que não fosse em Niterói, porque as lojas estão se fechando. Então a gente tem que ter uma mudança mesmo em Niterói, o centro tem que mudar, né? Me emociona muito falar de Niterói porque eu só fiquei afastado de Niterói por 24 anos e fiquei em Campos, a trabalho nas plataformas de Macaé. Minha filha sempre fala: papai, eu não quero sair de Niterói, eu amo Niterói. Meu filho também de 13 anos é a mesma coisa. Eu queria poder um dia não escutar dos cariocas que a melhor visão de Niterói é o Rio. Eu queria que fosse o contrário e que todo mundo do Rio falasse: a nossa melhor visão ser Niterói. Então é isso aí que eu tenho para falar só. Obrigado. Seu Jorge Luiz.
noite a todos, boa noite à mesa. Eu sou Jorge Luiz Rodrigues, vice-presidente da Federação da Cidadania de Niterói. E eu gostaria de dizer que está sendo enriquecedora a audiência, né? Como estudante de Direito, tive 4 breves aulas aqui de Direito Administrativo, Constitucional, Urbanístico e Ambiental. E uma breve aula também de Sociologia, do professor José que me antecedeu. E como, falou uma hora atrás, e como vice-presidente da FANIT, no dia a dia, na federação, conversando com as lideranças todas de Niterói, inclusive com a do centro, elas me fazem a seguinte pergunta: abre o jornal, abre a internet, Facebook, e elas só leem que esse plano vai ser bom para quem tem dinheiro, muito dinheiro. E eu repasso à secretária, mesa e audiência em si, a pergunta que eles me fazem: e nós, os pobres? Então eu encaminharia, o presidente Fabiano Maia encaminhou a secretária, que nós fizéssemos mais uma reunião com as associações do centro para que essa resposta fosse dada para eles e nós, os pobres. Já foi feita uma lá, mas foi um dia de semana, e encaminhei até o Fabiano essa reunião no sábado, no Conselho de Representantes, que sábado agora já teremos uma reunião dessa. E provavelmente eu ouvirei com outros diretores da FANIT a mesma pergunta, que só leem que esse plano vai ser para quem tem dinheiro, muito dinheiro. E nós, os pobres, os moradores atuais, os que no futuro também virão morar no centro, 40, 80 mil é a expectativa. Então, essa pergunta eu repasso para a mesa, para a secretária, e que seja dada numa próxima reunião que eu gostaria que a senhora levasse em consideração o convite feito pelo presidente Fabiano Maia da Federação, para que essa resposta fosse dada em loco para essa liderança comunitária. Ok? Obrigado, senhor. Com a palavra, a secretária de Urbanismo, Verena Telhado. Bom, desde já eu me comprometo a apresentar o projeto, a dar as respostas e as perguntas formuladas na FANIT. Nosso compromisso é apresentar o projeto em vários setores, várias demandas, e não voltaremos a realizar essas reuniões. Só queria dar mais alguma resposta aqui em relação a um comentário de que eu fui coordenadora do Porto Maravilha. Isso não é verdade. Organizei um livro que foi patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu fui a coordenadora e autora de um dos artigos sobre o caso de Barcelona. E no caso do Porto Maravilha, inclusive, o artigo escrito dentro desse livro foi do ex-secretário de Urbanismo do Rio de Janeiro, Sérgio Dias. Em relação a também uma pergunta dos CEPACs, 100% dos recursos arrecadados serão investidos no perímetro definido na área da operação urbana consorciada. E em relação também à Mercado Minha Vida, já foi esclarecido aqui na secretária de Habitação. E creio que é isso. Eu passo para o... Não sei se Maria Zélia quer falar ou mais para mim. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra o vereador Bruno Lessa. Só um minutinho. Pode só fazer a secretária de mercado. Você fala que na vila vai ter um outro mercado de peixe, não é isso? Só um instante, Bruno, por favor. A proposta seria renovar. O projeto prevê, nós tínhamos inicialmente previsto a renovação do mercado, né? E essa Vila dos Pescadores, obviamente, vai ter alguns espaços comerciais. O tipo de mercado
nós apresentaremos o projeto em detalhe para os senhores. O senhor Jorge Luiz gostaria de fazer um convite à secretária de urbanismo. Só para acrescentar, no dia que for marcada essa reunião com a federação, seria muito bom, ok? E a FAMIT pode vir o FIS, você... Eu acho que fica mais certo você vir o FIS e o FIS, ok. Com a palavra o vereador Bruno Lessa. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Estão até aqui quase 11h30 da noite, ainda nas importantes discussões sobre o centro da nossa cidade. Queria cumprimentar todos na mesa, na pessoa do presidente Gata Pipa, que conduz os trabalhos com serenidade no dia de hoje. E, dado o adiantar da hora e também ao calor do debate que se deu aqui hoje, eu vou procurar fazer perguntas mais diretas, mais pontuais e do ponto de vista mais técnico do projeto. Primeiro, quero reafirmar dois questionamentos que eu já fiz na audiência pública passada, em um específico, na minha opinião, a resposta não foi muito esclarecedora. Primeiro, com relação à criação da área de especial interesse urbanístico por decreto, que, mais uma vez, eu quero deixar aqui registrado que a minha opinião é que deveria ser feita por lei, não por decreto. Porque o plano diretor é claro que só poderia criar por decreto uma nova categoria, uma nova estratificação de área de especial interesse, não delimitar na geografia da cidade, no mapa da cidade, uma área de especial interesse do urbanismo. Segundo, e é fundamental para que esse projeto apresentado dê certo, que para a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, aprovar e autorizar a emissão do CEPAC por parte da Prefeitura, ela vai exigir uma garantia. Foi divulgado que a garantia seria dada pela doação de terrenos pelo governo do Estado, de 10 terrenos, e também a minha pergunta de quais são esses terrenos, para que fosse formado esse fundo garantidor. Esses terrenos, eles não podem ser doados por decreto do governador. A Constituição Estadual é clara e expressamente diz que bens doados para serem alienados, como é o caso, terão ter autorização legislativa, ou seja, a autorização da nossa Assembleia. Caso a Assembleia não autorize a doação desses imóveis, qual é a alternativa que o governo tem para a formação desse fundo garantidor? Qual é a alternativa que o governo dá para garantia que a CVM vai exigir para a emissão do CEPAC? Porque se falou na audiência pública passada sobre outras garantias que o governo poderia dar. Concretamente, não sendo os terrenos, quais seriam essas garantias? Essas duas perguntas, reafirmando as perguntas da audiência pública anterior e adentrando em alguns novos temas. O vice-prefeito Axel Grael
transferência de local, isso é algo que a gente tem que debater. Outra pergunta. Os CEPACs que autorizam a venda acima do gabarito, qual é a garantia que o governo tem, que o projeto dá, de que só não vão ser comprados os CEPACs dos prédios de 40 andares, por exemplo? De que os CEPACs postos no mercado, as empreiteiras, as construtoras, só não vão se interessar por aqueles de 40 ou 20 andares, e os de 12, de 15, de 18 não vão ser comprados? Qual é a garantia que o projeto me dá que as construtoras, ao comprar um CEPAC, que ampliará o potencial construtivo dela em determinada área, não vai comprar somente das áreas que permitirão um adensamento maior, mas também das áreas que estão mais degradadas, que são as áreas que precisam serem mais revitalizadas no São Lourenço, que o projeto prevê um gabarito menor. Qual é a garantia que a gente tem? Segundo, muito se discutiu na audiência pública passada, 1% da arrecadação do CEPAC para a cultura. A UF sugeriu 5% para a habitação social, proposta válida. Agora, o que vão ser feitos com os outros 94%? Porque o projeto não estabelece com clareza onde vai ser gasto cada percentual do arrecadado do CEPAC. O governo estaria disposto, no diálogo com a Câmara, de definir item por item onde vai ser aplicado cada real adquirido com a venda do CEPAC? Investiremos 10% na rede, na modernização da rede de esgoto. Vamos investir 15% na manutenção, na revitalização e na reforma das praças e dos equipamentos públicos. Há a possibilidade, por parte do governo, em aceitar que o projeto de lei em questão estabeleça e de maneira taxativa o rol de prioridades e percentuais para onde esse dinheiro vai ser investido. Outra questão, as comunidades, Morro do Estado, Arroz, Chácara. O que foi dito é que o governo federal, através de outros projetos, financiaria melhorias para essas comunidades. Por que também não pegar verba da venda dos CEPACs e investir nas comunidades? Até porque, e aí é uma crítica que a gente vai ter que fazer durante o plenário e outras reuniões, o governo federal passa a ter um problema de fluxo de caixa. Ontem o Estado de São Paulo divulgou que pela primeira vez na história, o governo, no último ano, gastou R$1 trilhão. O gasto do governo foi de R$1 trilhão. Grande parte disso para custeio da máquina, porque é uma máquina inchada, são 39 ministérios. Então, a verba federal não é com essa facilidade toda que vem para Niterói. Não adianta lançar um programa por dia e falar que o governo federal vai financiar tudo, porque o governo da presidente Dilma começa a ter problema com caixa, começa a faltar dinheiro. Isso é evidente. Então, por que também não determinar que o percentual do arrecadado com a venda dos CEPACs vá para melhoria, para urbanização, para creche, para postos de saúde nessas comunidades carentes? Outra pergunta. As empresas concessionárias de serviços públicos, Ampla, Águas de Niterói, empresas também de cabeamento telefônico ou de TV, foram procuradas para dialogar sobre esse projeto? Porque elas terão que fazer toda a reforma na sua rede, e isso é uma questão importante. Outra, muito se discute sobre o plano diretor, e para mim é evidente que o plano diretor teria que ser revisto antes do projeto enviado para a Câmara de criação da OAC. Agora, há um ponto no projeto, que é o artigo 34, que cria o artigo 14A do plano diretor. Como pode esta lei modificar e criar um artigo numa lei específica e que precisa de toda uma discussão, já concluindo o vereador da Pipa, mas compreendendo... Queria que Vossa Excelência entendesse, claro, eu cobrei da população, não, claro, cobrar de Vossa Excelência também. E definitivamente essa casa, todos os vereadores não querem privilégio, mas somente são mais duas ou três perguntas. Então, como esse projeto de lei pode acrescentar numa lei específica, que é o plano diretor, um artigo 14A, que é o que possibilitaria a criação da operação urbana associada, que não consta no plano diretor, que é o artigo 14A, insere no plano diretor algo sobre a operação urbana associada ou sobre o próprio CEPAC,
e vibração, que não consta no projeto, mas que está no inquérito encaminhado pelas nossas promotoras do Ministério Público aos nossos gabinetes na semana passada. Esse estudo é do ano passado, de 5/6/2012. Então ele não é nem desse ano. Então, quer dizer, se incorporou o estudo no ano passado, foi só esse ponto incorporado ou outros pontos de outros projetos que tratavam também sobre a problemática do centro e sobre a própria parceria público-privada e a própria operação urbana consorciada com o CEPAX também foram utilizados de outros projetos. E a última pergunta, senhor presidente, encerrando. Várias das demandas apresentadas aqui pela sociedade, pela UF, pelo Ministério Público, pelos movimentos sociais, são de extrema importância. Mas uma é uníssono. Uma todos eles pedem, que é que a Prefeitura retire o projeto da Câmara para que dialogue mais com a sociedade e para que reapresente um outro projeto que tenha sido debatido de maneira mais ampla, não desmerecendo as 21 audiências que foram feitas. Eu sou vereador de oposição e reconheço que o governo tem tentado dialogar com a Câmara, tem vindo diversas vezes aqui na casa, a secretária Maria Célia e outros secretários têm tido presença constante na Câmara, mas é um pedido que fica claro na sociedade, a retirada do projeto, a rediscussão antes dele ser um projeto de lei, mas ainda como ideia no âmbito do Executivo, para que ele seja reapresentado. Se há disposição, é uma pergunta clara, se há disposição por parte do governo em retirar esse projeto da Câmara, em refazer esse debate, essa discussão, que eu particularmente considero tão importante. Então, vereador Guedapipa, para encerrar, são esses os questionamentos. Eu quero aqui dizer que eu acho que o calor do debate às vezes se excede um pouco, mas também é importante para a democracia. Audiências públicas como essa são relevantes, nós precisamos fazer mais, nós precisamos discutir mais. Agradecer a disponibilidade dos membros do governo de estarem aqui até essa hora explicando e também parabenizando a população que está em uma terça-feira, quase até meia-noite, ouvindo questionamentos sobre uma matéria tão importante. São esses questionamentos que eu gostaria de fazer e agradeço, vereador Guedapipa, pelo horário. Antes do questionamento, eu gostaria que a secretária Helena respondesse logo, porque vai acumular outras perguntas e outros vereadores que vão fazer perguntas. Então, eu gostaria que a secretária, por favor, respondesse. Vou responder rapidamente. E, no caso de alguma questão não respondida, a gente procurará em outro momento. Acho que nós vamos ter mais diálogos com a Câmara. Queria só esclarecer a questão do aterro, que vai existir uma pequena correção da linha litoral, né, para acomodar esse programa que nós apresentamos aqui enquanto programa da lei, da operação urbana, e o programa urbanístico de uso das áreas, não só da frente marítima, mas da própria área da trama urbana posterior a essa frente marítima. No caso, ficou confuso porque na apresentação que esse âmbito ali em frente às barcas, o limite passa na linha do mar, quer dizer, absorvendo uma grande área, que seria uma grande praça de água, uma praça do mar, como nós estamos chamando. Mas na realidade o limite teve que passar por ali, porque 100% dos recursos do CEPAC tem que ser investidos dentro do perímetro da operação urbana consorciada. Então, no caso do programa, existe uma marina, a construção de uma marina pública. E se nós não passássemos o limite por ali, nós não poderíamos autorizar a construção dessa marina, que eu creio seja de grande interesse para a cidade de Niterói. E falando ainda sobre isso, essa questão colocada de definir percentual para itens como infraestrutura, de água, de esgoto, etc. Na realidade, o que o Estatuto da Cidade a lei propõe é que esse recurso seja aplicado ao programa. Então, esse programa ele tem uma série de componentes e esses componentes têm os seus orçamentos relacionados a cada um desses itens. Então, eu não sei se juridicamente, institucionalmente, isso poderia ser possível, né? Em relação às comunidades, o prefeito... Secretário, então não há
aterro. Vai ter uma retificação da linha de costa. Aterro não, aterro como está pensado para toda aquela área, não. Mas uma retificação sim. Gostaria de... Nós vamos apresentar o projeto e dizer essa retificação, quantos metros quadrados ela seria, essa costa seria retificada. Isso também ela explicar com uma planta na frente, fica mais fácil de explicar. Em relação às comunidades, a previsão da administração realmente arrecadaria recursos do PAC e tal para a realização da organização das favelas do Estado, arroz e chácaras. O procurador Diego gostaria de responder. Gostaria, não exatamente. Faltou falar sobre as empresas de água, as esgotas, que foram consultadas. Houve sim um relacionamento entre, quer dizer, nós intermediamos o encontro entre o consórcio, as empresas que constituem o consórcio, suas equipes técnicas, com os grupos das concessionárias. Obviamente houve esse encontro no nível gerencial, não sei se segundo, terceiro escalão, então eu não posso te dizer exatamente, não tenho as datas dessas reuniões para dizer exatamente quem se encontrou com quem. E muitas vezes essas concessionárias são grandes empresas, e existem vários quadros, provavelmente na reunião da UF, que eu não pude comparecer, talvez as pessoas que estiveram nessa reunião não puderam dar conta dessa informação mais precisa. Acho que algumas questões a gente já conversou na reunião anterior, para não me estender. Todo o procedimento relativo às áreas que possivelmente serão doadas ao município, que o vereador colocou, está correto, passa por esse procedimento, as alternativas à formação do fundo garantidor, que na verdade não é uma garantia não só requerida pela CDM, mas para garantir a própria operação, né? a própria execução das obras. Isso certamente vai ser verificado pelos setores competentes, certamente teremos alternativas jurídicas. Mas, Diego, há concretamente alguma alternativa já apontada? Olha, juridicamente você tem diversas alternativas. Você tem próprios municipais, créditos, recursos do orçamento. Isso tudo você tem esse tipo de alternativa para formar o fundo garantidor. O fundo garantidor ele pode ser integrado, inclusive, com bens adquiridos das diversas fontes previstas na legislação. Eu não sei, não é nem da minha atribuição de dizer se há concretamente essas alternativas. Pelo ponto de vista jurídico, você pode formar esse fundo garantidor com diversos bens de valor material, que eu estou colocando recursos financeiros, créditos de crédito, bens móveis, próprios municipais, bens doados para concepção de fim de interesse público. Você poderia sim, se há concretamente, acho que o que eu acho é o seguinte: o processo de aprovação da CEPAC na CVM, ele tem até uma duração longa. Nas experiências anteriores de operação consorciada, você vê que tramita lá por mais ou menos uns 2 meses, pelo menos. Então isso é um passo, uma etapa subsequente à aprovação do projeto de lei. Mas são colocações pertinentes que chamam a atenção para que o governo possa verificar essa situação. Com relação ao decreto que delimitou a legislação urbanístico, é normal, acho que há entendimentos dos dois lados. O Poder Executivo lançou mão da edição do decreto com base na interpretação do artigo 24, parágrafo 5º. Com relação ao artigo 34, que você colocou, interessante
motivo, além do problema que você colocou, ele é enorme, porque há uma discussão se a operação urbana consorciada, a área em que haverá a operação urbana, se ela tem que estar ou não prevista no plano diretor, como legitimando a operação. Outros entendem que apenas o instrumento tem que estar previsto no plano diretor, que o Estatuto da Cidade ele diz que lei especial definirá a área. Então prevalece essa interpretação no sentido de que você não precisa prever a área do plano diretor, precisa estar previsto um instrumento urbanístico, até para fim de evitar conflito de legalidade. Então, com relação a esse artigo 34, eu acho que a Câmara pode lançar mão de emenda supressiva ou qualquer. Eu concordo com o que você colocou, eu acho inclusive que ele é enorme, ele confere uma alteração que não invalida o projeto, que não se constitui como requisito de validade para o projeto. Sobre o EIV ele integra a proposta de manifestação de interesse ditada por decreto, aprovada por reunião do Conselho Gestor de Parceria Público-Privada. Então ele faz parte dessa abrangência dos estudos de viabilidade para a modelagem da futura, eventual, possível parceria público-privada a ser efetivada. Licitação? Bom, ele integra esses estudos, né? Então ele foi apresentado no dia 28 de maio e ele não gerou custos ao erário. Então, para fins de economicidade, e uma coisa importante é que esse EIV precisa ser legitimado. Então ele vai passar por uma. Até tem sido questionado a questão da aprovação, entendo que ele precisa passar por uma ampla análise da Secretaria de Urbanismo. Ele está sendo analisado, será retificado, enfim, passará para a audiência pública agora, no dia 31 de julho, para que você preveja a participação do poder público nessa formatação final do estudo de impacto. A questão do ruído da data de 2012. Você tem, em 2011, foi autorizada uma PMI, o mesmo modelo como foi agora, só que com muito menos publicidade, muito menos discussão, não passou certamente por enfim, não sei, também não estava aqui no momento mais, em que foi autorizada uma empresa a realizar estudos para revitalização de uma área que era uma área até mais abrangente. E uma das empresas, a empresa autorizada, integra o consórcio que foi autorizado agora a estudar a área. Então, certamente, essa questão da data tem a ver com o fato disso já estar sendo estudado há um tempo. Eles devem ter aproveitado, é possível que eles tenham aproveitado essa parte do estudo com relação ao ruído, e aí constou lá como no estudo de impacto de vizinhança que foi elaborado. Então, pela legislação ambiental isso é legal? Oi? Pela legislação ambiental é legal utilizar um estudo passado? Bruno, não é nenhuma questão. Eles podem apresentar os estudos e se a medição ocorreu em maio de 2012, eu acho que eu não vejo pelo menos nesse sentido, em termos de conteúdo do EIV, que tenha ocorrido no ano anterior. Tecnicamente pode ter, não sei, isso vai depender da análise da Secretaria de Urbanismo, né? Mas não é algo que formalmente se possa invalidar, entendeu? Se essa medição foi feita em maio do ano passado, não é um período tão. Mas pode ser, tecnicamente sim, eu posso responder tecnicamente. gostaria de convidar o vereador Renatinho para fazer o uso da palavra. Bom, gente, hoje foi um dia até muito especial que ficamos aqui e essa casa estava lotada. É uma prova que a sociedade está de olho no que está acontecendo, as propostas do governo, enfim, a sociedade já manifestou há uns 20 dias aí
uma falta de ética, transparência, e a sociedade já deu recado. Isso é muito importante, muito importante. Nós participamos de algumas audiências sobre essa questão da revitalização do centro e, por exemplo, da Faculdade de Arquitetura, na sexta-feira, nós podemos observar o que lá ocorreu. Por exemplo, hoje aqui estão os bombeiros, muita honra, categoria dos bombeiros. Lá foi citada a AMPA e tinha uma pessoa representando a AMPA. Lá foi citado que nenhum representante, nem de bombeiro, nem da AMPA, foram convidados para esse governo para participar desse projeto. Então, eu não acredito em Papai Noel. Meu Deus, é Marcos Gael, esse prefeito. Eu não acredito em Papai Noel. Esse governo não convidou ninguém. Ainda bem que a sociedade está de olho. Ainda bem que o Ministério Público tem vindo a todas as audiências. Os movimentos sociais, a UF, o intermédio da companheira Regina, enfim, o SECOB, pela qual eu tenho que fazer uma referência ao Conselho Comunitário da Hora da Bahia, pela coragem ética de tentar mudar essa cidade. Precisa de ética, de transparência. A lei da transparência existe, já foi aprovada. E esta casa tem que fazer prevalecer a lei, porque uma casa de lei não pode passar por cima disso. Então, pessoal, tudo isso que vem ocorrendo, por exemplo, só um exemplo, Beto, aliás, eu falei a você, Beto, você hoje dirigiu uma audiência com muita firma mesmo. O projeto dos ambulantes, do mercado popular, esse projeto de revitalização, é bom que o Ministério Público está ali, está atento, está muito atento, com muita coragem e determinação. Isso vão retirar os ambulantes. Por que até agora esse governo não priorizou o mercado popular antes da revitalização do centro? Vamos esperar a agonia das pessoas, dos trabalhadores, entrar em desespero? Por quê? Aí manda um projeto com toda a pressa, tem que ser aprovado de qualquer maneira. Olha isso, sinceramente, eu acho que a população está mais do que certa indo para a rua denunciar todo tipo de maldade, safadeza, injustiça contra a população. Os governos têm que abrir o olho, o povo está de olho nisso. Principalmente as casas legislativas, nós temos que dar um exemplo. Enfim, eu já ouvi várias falas aqui hoje, me contemplou muito a fala do Azevedo, enfim, de quase todos. A fala da Renata, da promotora de justiça, outros companheiros aqui também, o Paulo Bruno, enfim, nós temos que fazer a nossa parte bem, fazer justiça. A lei é isso, justiça e verdade. Essa é a tônica do momento. E se as pessoas não abrirem o olho para isso, vão cair todas as contradições. Esse vereador do pessoal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, jamais abrirei mão disso, de lutar por justiça, por ética. E aonde que os mais pobres têm que ser priorizados, no mais humilde. Esse governo só prioriza as empreiteiras, empresários, enfim, tem nada, eu tenho nada. Né, companheiro ali, guerreiro, companheiro? Você citou muito bom, já fiquei aqui nessa hora, estou podendo pegar friagem, mas é isso aí. Eu acho que uma casa de leis tem que dar exemplo